O Palmeiras, 11 jogos sem perder, 8 vitórias e 3 empates nesse período, 81,3% de aproveitamento. A última derrota foi no dia 2 de julho. Já o Flamengo, ele também está a 11 jogos sem perder, 10 vitórias e 1 empate, 93,9% de aproveitamento. A última derrota no dia 10 de julho. Que aí também entra a Copa do Brasil para né? Que não entrava para o... Jogos em todas as competições. Jogos em todas as competições. É um exagero nosso falar de final antecipada? É para criar um clima maior? Tem esse peso? Não tem? É um exagero ou não? Vamos dividir. Tá. É um exagero porque o campeonato Mas tem esse vai peso. seguir. Mas tem esse peso. Eu acho que esse jogo é um jogo para você parar o que está fazendo. Por quê? Porque é um jogo entre as duas melhores equipes, do líder contra o desafiante. É um jogo que definiu o Libertadores na temporada passada e os dois estão na mesma disputa, de novo por Libertadores. É possível que seja a final da Libertadores. Sim. Claro que tem que respeitar demais o Vélez e também o Furacão, mas você já olha para esse confronto pensando, opa, esses dois estão aí de novo, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode diminuir uma distância, que agora é de 9, que pode vir a ser de 6. O Palmeiras pode colocar uma distância de 12. Aí ele define o brasileiro, né? Você acha que sim? Mas eu acho que é por isso que não é uma final antecipada. Porque final, quando você tem uma final, você tem 2 times, dali um vai sair campeão. Nesse jogo, me parece que só um pode sair, entre aspas, campeão. Que é o Palmeiras. Eu não sei se uma vitória do Flamengo abalaria, assim, totalmente o Palmeiras a ponto de desandar. Continua a caminhada. Mas aí eu acho que é o tom de, assim, se o Palmeiras vence, ele está muito mais à frente. Só que se o Flamengo vence, ele não deixa o campeonato ser decidido. Ou seja, uma final antecipada quer dizer que ainda vai ter alguma coisa pela frente. Concordo. Entendeu? Acho que é por aí. Porque aí o Flamengo fala, ó, não é assim não, tô aqui. Vai ter que remar mais. É, exatamente isso. A leitura é essa. Uma vitória do Palmeiras praticamente encerra o campeonato. E por isso é uma final, né? É um jogo decisivo. Sim. O campeonato de pontos corridos não tem final, mas tem jogos decisivos que lá na frente vão dizer muito sobre o resultado da competição. E esse é um deles. Como foi lá atrás, em 2016, um empate entre Flamengo e Palmeiras 2-2 no Allianz também, com gol de Gabriel Jesus, gol de Alan Patrick e tal. Teve aquela falta do Felipe Melo no Vinícius Júnior, né? Não, isso já foi depois. Isso foi um ano foi depois. Eu estava lá nos dois. 2016 o... Memória de um velho cansado. Não houve esse duelo, não. O Vinícius nem tinha chegado ao time principal ainda do Flamengo. É verdade. Aliás, esse é o grande duelo do futebol brasileiro nos últimos... Tem falado isso, né? Nos últimos 5, 6 anos. Agora eram 5, agora vamos para 6 anos. Porque 16 o Palmeiras começa um pouco antes, em 15, quando ele ganha a Copa do Brasil. 16 é quando o Flamengo começa a sair daquela dificuldade econômica pela reestruturação da sua administração. E aí 16 ele já tem uma disputa ali, né, no Brasileiro. Acaba que o Santos fica na frente do Flamengo no final do campeonato, mas houve um momento ali que a disputa era Flamengo e Palmeiras, e a partir dali o Flamengo vai crescendo e os dois vão até que chegam à final da Libertadores ano passado. E podem repetir essa final esse ano, ou seja, eles começam um duelo nacional, levam isso para o âmbito internacional e podem reafirmar isso esse ano, né? Essa hegemonia de ambos e uma disputa. Então, é um jogo que, para o Flamengo, é tudo ou nada. Também é o seguinte, se não ganhar, ok, esquece brasileiro, vamos buscar as Copas. É esse o tom mesmo? Assim, se o Palmeiras vence, a gente decreta o fim do campeonato? 12 pontos, né? Não é nem o Palmeiras vencer, assim, se o Flamengo não ganhar. Você acha que o empate também... Já é muito difícil. Já é negócio pro Palmeiras. Focar aqui em Copa, ganhar Libertadores e Copa do Brasil e comemorar o ano. Porque no brasileiro o Flamengo demorou muito para despertar, né? O desempenho dele hoje é um desempenho de título, mas ele demora. A gente viu ali 90 e tantos %, né, de aproveitamento nos últimos 11 jogos. Só que marcou muito passo com um trabalho que não estava funcionando, que era o trabalho do Paulo Souza, né? A gente pontuou aqui no jogo da final do Campeonato Carioca, eu falei, não deu certo.
naquela final contra o Fluminense, para mim, já estava claro que não tinha vingado o trabalho dele. O Flamengo esperou muito até trocar. Quando trocou, o Campeonato Brasileiro já estava difícil. Agora, a questão assim, dá para resgatar? Dá. Mas o problema é que o Palmeiras não dá essa brecha. O Palmeiras não oscila para baixo. E a gente sabe que o Flamengo vai jogar para vencer e jogaria para vencer independentemente do adversário, independentemente da competição, independentemente do estádio. O Palmeiras eu não sei. Ele vai jogar pelo empate? Ou não? É para matar o campeonato ou não? É porque, tive uma semana inteira aqui de descanso e de treino, então eu vou para cima? Essa versão do Abel, eu não acho que joga pro empate, para não perder. Mas não vai correr risco. É claro. Friamente, o jogo... Não é empatezinho? Não vai Friamente, o jogo é um problema do Flamengo, né? Como foi no primeiro turno, que o Palmeiras... Foi um jogo muito brigado, né? A gente teve aquela expectativa toda também. Nossa, vai ser um grande jogo, Morocochô, tal. Né? Maracanã lotado, e aí teve mais briga do que jogo, né, Marra? No primeiro turno. Uma finalização legal do Danilo, né? O Tite gostou muito do Danilo naquele jogo, inclusive, né? Logo depois ele apareceu na lista, ou um pouco antes, não lembro. Mas Então, Bruno, eu tenho a expectativa de o Flamengo ter mais a bola. O Flamengo é mais confortável tendo a bola, o Palmeiras é mais híbrido. O Palmeiras tem... às vezes as pessoas... Eu até esqueci de olhar isso hoje, mas eu olhei há pouco tempo. O Palmeiras tem um número bom de posse de bola no campeonato. Não é esse papo de que não, joga sem a bola. Não. Então, tem vários Palmeiras. E essa é uma característica boa do Palmeiras. Ele é confortável com e ele é confortável sem. A característica da partida chama o Flamengo a jogar mais. Como vai ser a resposta do Abel? Não sei. Mas eu acho que sim, você vai jogar, ok, vem cá e joga. O Palmeiras se sente confortável com isso. A gente fala mais sobre esse confronto também no Sport Center, tá? Ao longo do nosso programa, porque agora... Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, então tem Atlético contra Goiás, Atlético Mineiro contra Goiás, Fluminense, Coritiba, Juventude e Botafogo já no domingo, tá? Aí Palmeiras e Flamengo, Red Bull, Bragantino e Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá, Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e América, Santos e São Paulo e Avaí contra o Internacional aí na segunda-feira, tá? A gente circula o grande jogo entre Palmeiras e Flamengo. Vamos ouvir, então, os personagens dentro de campo dessas duas equipes, líder e vice-líder do Brasileirão. É extremamente importante a gente ter toda essa estrutura por trás, né? Todos esses profissionais aqui do Palmeiras são extremamente qualificados. E como você bem disse, a gente não quer ficar fora de jogo nenhum. Ainda mais um clássico, né, que foi um jogo extremamente importante. Eu fico feliz de ter encontrado essa forma, porque eu sempre vim com isso na cabeça. O Pedro, para mim, quando aqui cheguei, eu falei isso para ele, que em qualquer equipe que ele estivesse, estaria brigando por uma vaga na seleção brasileira. Por que não aqui? Por que não aqui dentro? Então, eu acho que é fruto também do trabalho dele, da entrega. Todo mundo tem sentido isso, tem usado isso de forma positiva pra gente e a gente fica feliz e vamos, claro, esquecer o externo, pensar único e exclusivamente em como vencer a equipe do Flamengo, que é um jogo extremamente difícil, provavelmente o mais difícil do ano. Mas o principal é a maneira como eles aceitaram tudo isso e as coisas começam a acontecer. Parabéns aí a todos que estão envolvidos, porque aquilo que vem acontecendo com o Pedro é fruto do trabalho de uma equipe e não apenas individualmente de cada um. É lógico que será um jogo importantíssimo e eu ainda não tenho uma definição do que fazer. Estou buscando aí, vamos ver hoje também tudo aquilo que tem acontecido com os jogadores em relação à partida de ontem e depois disso aí sim tomaremos uma decisão. Puxa aí nossa cortininha, porque vão aparecer esses dois craques, hein? Quem vai decidir o jogo? Que pergunta fácil é essa pra você responder, Mariana Spinelli. Eu não. Scarpa ou Arrascaeta? Então temos aí os dois com o número de jogos, gols, o Scarpa um pouco mais, o Arrasca tem mais assistências.
E os 2 minutos aí em participação por gol, 146, 116, chances criadas por jogo, 3.5 e 2.5. Nossa, é impressionante, né? A gente fala tanto de como o Scarpa participa dos gols do Palmeiras e os números do Arrascaeta são ainda melhores, né? Não que a gente duvidasse, não que a gente tinha dúvida sobre o quanto o Arrasca é importante, mas ele consegue ser até mais importante do que o Scarpa é. Caramba, que rugador, Eugênio. Jogadoraço. Quantos quilos? 63 quilos de alcatra limpinha, diz o João Guilherme. Limpíssima. Né? E aí, quem vai decidir, Mariana? Responda. Meu microfone parou de funcionar. Não, é que eu acho que a decisão de colocar a tela entre Scarpa e Arrascaeta já foi uma decisão muito difícil. Porque tem muita gente que decide esse tipo de jogo, né? Eu fico pensando como é que foi a reunião lá para falar, vai ser Scarpa e vai ser... Eu sei o argumento. Os 2 são os primeiros colocados no ranking da Bola de Ouro. É um bom argumento para colocar os 2 na tela, não é? É porque você também... tá dando informação, você está trazendo uma informação Sim. pra gente. É isso aí. Scarpinha na frente do Arrasca. Nesse Nessa momento, briga. a vantagem é do Arrascaeta. Mas olha o peso. Não, Por do que Scarpa. os 2? Acho que é do Scarpa. O Scarpa na frente, Por que os 2? Porque os 2 lideram, então, a premiação do Bola de Ouro. O Scarpa lidera, o Arrascaeta. E também tem muito assim, claro que tem jogadores que fazem o gol. Pedro é o cara que faz o gol. Mas quem também, às vezes, aparece para dar um passe, para dar uma jogada, para encontrar esses jogadores, passa muito por um cruzamento do Scarpa, um chute do Arrascaeta. Tudo isso passa muito pelo pé deles, né? São jogadores mais influentes no jogo, né? São influenciadores digitais da bola ali. Ó. São eles que... Porque, sim, a jogada... Óbvio que o papel do centroavante, do último toque na bola, é fundamental. Não adianta você criar uma jogadaça e o centroavante chutar para fora, o goleiro defender e tal. Mas quem faz a bola chegar nele no Flamengo, muitas vezes, na maioria das vezes, o Arrascaeta. E no Palmeiras, o Scarpa. Batendo escanteio, batendo falta, ou com jogada... O Arrascaeta mais com jogada por baixo, o Scarpa mais com bola parada, né? Mas também com bola rolando. Mas o aproveitamento do Scarpa em bola parada é impressionante. Ele coloca a bola onde ele quer. Esse jogo tem muitos desafios, né? Já há algum tempo a gente tem falado aqui do coelho tirado da cartola pelo Dorival, de como encontrar uma engenharia melhor para que Pedro e Gabigol jogassem juntos. E aí ele volta no turno do tempo e saca lá um losango no meio, faz a coisa dar certo. É que a qualidade dos jogadores, todo o esquema tem vantagens e problemas, todo. No início do futebol os caras jogavam num 1-8, e o jogo ficava 0-0. E todo esquema tem vantagem e tem problema. Os problemas no Flamengo são minimizados pela qualidade dos jogadores. Tem muito jogador muito bom. Só que assim, o Abel está vendo também tudo isso. É o que está acontecendo. É claro que o Abel, o Dorival, e ainda a gente precisa colocar aqui o Cuca, até porque eram os 3 grandes que ameaçavam conquistas na temporada, eles observam muito o que um ou outro faz. Né? O Vitor Pereira também, Fernando Diniz também, e tal, Rogério Ceni. Agora, o Palmeiras, ele sabe, João Gomes vai por um lado, Everton Ribeiro vai pelo outro, o Thiago Maia vem por dentro, será que pode pintar um Vidal? O Arrascaeta fecha um vértice e aí os 2 estão na frente. O que passa na cabeça do treinador do Palmeiras para desorganizar isso? Porque essa é uma função dele também. Claro. É pensar em desorganizar isso. O Dorival pensou em organizar os caras da melhor maneira para eles jogarem. O técnico adversário pensa também. E o Palmeiras tem também jogadores que minimizam problemas de esquema. Porque o Palmeiras também tem um time muito bom, recheado de bons jogadores. Eu acho que tem uma questão de ocupação de lado de campo que vai ser forçada contra o Flamengo. Acho que o Palmeiras vai tentar forçar o jogo pelo lado do campo. Porque se força muito... Vai na figura geométrica do losango, vai... uma ponta aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, outra aqui. Se o Palmeiras forçar muito o jogo pelo lado, ele abre espaço para jogar por dentro. Abre espaço, tem Zé Rafael, tem Danilo. Aí os atacantes do Palmeiras abrem o campo assim, Exato. né, Mar? E eles podem obrigar João Gomes a Everton Ribeiro a
estamos sobrecarregados aqui, gente. E aí não pode ter Rodinei, pode não ter Rodinei avançando, pode... Então tem algumas coisas antes do jogo que, assim, que estão nas nossas cabeças e que estão muito mais na cabeça de quem coloca o time em campo, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente ficar muito atento. Porque tem Dorival e Abel também. Não, e nessa do decidir ali, né? E aí concordo com você. A gente coloca os dois, mas quem tem decidido jogos entre Palmeiras e Flamengo tem sido o Gabigol, tem sido o Dudu, tem sido o Veiga, e não esses dois nomes que a gente colocou ali, que hoje lideram bola de ouro, né, Eugênio? É verdade. Ou o Davidson. Ou o Davidson. E até mesmo no histórico recente, Andrés não tem como a Pereira. gente não falar do Pedro. Eu sei que você está falando de história. Claro, né, eu tô pensando nesses últimos jogos, né? Como o Gabigol. Eram outros nomes, né, que a gente coloca, né, nessa conta. E aí, São dois grandes times. Se o Gabigol chegar e decidir o jogo, vai ser surpresa pra alguém? Não vai Se o ser. Pedro vai. decidir, se o Rony decidir. Não, Nem o Gustavo Gomes. nem o Gustavo Gomes, bom ponto. Bom ponto. Porque a gente fala dos meias, mas os atacantes também. Pedro e Rony são dois jogadores fundamentais hoje também. Sempre foram, né, no caso. Isso é indiscutível, que são dois times que têm muitas qualidades, são os dois melhores times do Brasil e têm alternativas em seus elencos e jogadores que saem de trás e que podem fazer a diferença. Então, mas eu entendo ali, não, vocês estão batendo muito na produção do programa porque escolheu esses dois jogadores. São jogadores que fazem mais É que a gente não diferença gosta do individual, porque futebol é coletivo, é um esporte coletivo, é assim, não tem jeito. E quando, vamos lá, uma velha frase de futebol, quando o coletivo vai bem, as individualidades aparecem. Então nós citamos aqui nos dois times, porque eles estão com o coletivo ajustado. São vários jogadores que podem aparecer, mas tem cada um deles um regente. Hoje o regente do Palmeiras é o Scarpa, o regente do Palmeiras. E outra, Eugênio, pensa na final da Libertadores, que a gente falou, o Daverson decidiu e tal. A função do Scarpa não foi decisiva pro jogo? Sim. Né? Não foi ali a mexida tática que conseguiu de bagunçar o Flamengo, como o Marra falou? Função, né? Não ele decidir. mas a função dele, né? Participando, aí uma coisa do coletivo. Que permitiu a outros aparecerem e decidirem. É um jogo com 1001 variáveis muito interessantes a gente ver e que pode trazer surpresas desse tipo, tá? De um lado e de outro, porque a gente não sabe, eu não tenho certeza do time que o Dorival vai colocar em campo. Isso que eu ia falar, os dois a gente não tem uma previsão, assim, a gente consegue... Um é mais previsível do jogo, o outro não. Teoricamente, o Palmeiras é mais previsível, e é curioso falar isso. Porque sempre foi o mais, né? Sempre foi o Abel que, na última hora, aprontava uma surpresa. Não tem sido assim. Tem sido o Palmeiras mais dentro de um padrão, nesse ano. Do outro lado, a gente tem o Flamengo, que tem dois times para escalar. Ele pode fazer a opção para botar o time que vem jogando brasileiro. E que vai ser forte. E que vai ser forte, que vem jogando bem. Pensando em Copa do Brasil também. Pode ser completamente isso. Pode ser um misto dos dois, acho difícil, porque são características diferentes. Mas você pode botar um time do brasileiro reforçado por uma ou outra peça que vem jogando as Copas. Ou o time das Copas, mas e aí, o Vidal joga... O Davi Luiz volta. E ainda tem o desgaste que o Flamengo sofreu na semana. Que talvez obrigue o Dorival a pensar um pouco mais, ou certamente consultou o departamento médico, né? Sim. Enquanto o Palmeiras descansou. Acho a formação do Flamengo mais imprevisível que a do Palmeiras para esse jogo. E isso dificulta um pouco o trabalho do próprio Abel, né? Que costuma trabalhar muito em cima das características de um time. E ele está agora, mas qual vai ser o time do Flamengo que vai jogar? Porque entre o titular e o reserva, há diferenças estruturais, inclusive. Começamos 2022 com 40 mil. Juntos, superamos cada desafio. 50, 60, 70 e agora 80 mil avantes. Do avante mais antigo ao avante mais recente, todos fazem parte dessa história. Chegamos aqui juntos e o Palmeiras é mais forte com vocês. Vamos rumo aos 120 mil para bater mais uma marca histórica. Faça a sua parte. Seja avante. Mais avantes, mais conquistas.